Salve minha família, como vocês estão? Estamos aqui em mais um Salve Podcast, muito bom ter você aqui com a gente. E hoje, não tô aqui sozinho, eu tô aqui com a presença ilustre da Bispa Camila e da Pastora Paty. Ilustre é bondade sua, né? Salve galera, que alegria, que prazer estar aqui. Prazer nosso. Para nossa resenha, para o nosso bate-papo. E passou-se um ano, né, de conversas e de comunicação aqui através do nosso podcast. E a palavra fala que é melhor terminar do que começar. Então estamos chegando no final de um ano, mas aqui a resenha boa não pode faltar, né, verdade. Pastora Paty? Fala aí. Tava com saudade, fazia tempo que eu não voltava, e é isso aí, gente. Hello. É verdade. E o assunto de hoje do podcast é como lidar com as cobranças, né? No nosso dia a dia, a gente lida com muita cobrança, com muita pressão, seja no trabalho, as responsabilidades do ministério, enfim. E eu queria saber de vocês, Bispa, como que a senhora lida com essas cobranças do dia a dia? Ainda mais a senhora que tem um bebê pequeno e agora está esperando a Bia. Como que a senhora lida com isso, com essas cobranças? Cara, cobrança, ela sempre vai existir. O lance é você saber, primeiro, quem é que está te cobrando, né? Da onde vem essa pressão? Porque uma coisa é você ter uma pressão dentro de casa, uma coisa é você ter pressão interna. Outra coisa é uma pessoa na rua que nem te conhece e quer te botar pressão. Você fala, meu, você nem me conhece, fica de boa aí. Às vezes no trânsito tem gente que, né, acaba se perdendo um pouco o controle, mas logo fala, já passou também, ponto. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quem é que te cobra, quem é que te põe pressão. Quando você descobre o quem, você faz a segunda pergunta, que é o porquê que a pessoa está me cobrando. Por que que eu estou sendo pressionado por isso? Então, se eu tenho qualquer cobrança a nível ministerial, como você falou, é porque eu tenho uma responsabilidade. E uma responsabilidade que não foi me dada por um acaso, não, porque eu desejei aquilo. E se a pessoa está me cobrando, não é porque ela não gosta de mim, porque ela quer me prejudicar. Não, ela está me cobrando porque sabe que eu posso entregar mais, que eu posso ir além. Então, é tirar essa coisa de tipo, esse vitimismo, né, que hoje, infelizmente, a nossa geração tem, que a qualquer situação um pouquinho mais forte, a pessoa já... porque sempre acontece isso comigo. Não, cara, quem tá te cobrando é porque te ama, é porque entende o teu potencial, é porque entende a sua posição. Só que é engraçado que as cobranças também não vêm só de cargo, né? Tem gente que tá terminando o ano e aí tá sendo cobrado pela família porque não casou, porque não namorou, ou porque tá desempregado. E a cobrança às vezes vem de dentro, né? A gente se cobra muito, muitas vezes. Né? Exato. Então, é você entender do que estão me cobrando, quem tá me cobrando e o porquê está me cobrando, né? Pô, por que a minha família tá me cobrando que eu tenho que casar? É pro teu mal? Né? Por que tá vindo esse tipo de comentário? Sim. É porque a pessoa quer te humilhar? Não, é porque ela quer te ver bem, ela quer te ver constituindo família. Então, quando você começa a destrinchar isso, você vai vendo que vai ficando mais leve e vai tirando esse peso. Toda vez que você não para compreender a situação, aí o nível de peso aumenta, né? Então, o grande lance é você parar para pensar e entender quem é que está te cobrando, por que está te cobrando e no que está te cobrando. E aí, quando você começa a fazer esse exercício, você começa, a raciocinar, a pensar. Esses pensamentos mais claros, né? Que não é... A cobrança não é só pro mal. Por mais que muitas vezes a gente se sente pressionado, né? Só que eu entendo, como a senhora falou agora, a cobrança muitas vezes é para extrair o nosso melhor, né? E daí vem a raiz da situação, né? Porque quando você olha até biblicamente, quando você pega historicamente, esse lance de pressão vem da uva, que ao ser pressionada, ela se torna o vinho, né? Então, extrai-se o melhor e do azeite também, né? O óleo, o azeite, ele vem da prensa da fruta, da oliva, né? Sim. Da azeitona, né? Então, quando você pressiona esse fruto, ele dá esse líquido puro. Então, todos nós temos algo a oferecer. E essa pressão nada mais é que extrair aquilo que temos de bom. Então, a primeira coisa que eu falo para quem está nos ouvindo é: pare de neura.
Pare de achar que estão te cobrando porque querem o teu mal. Não fique na posição de vítima. Vá para uma posição de crescimento, de avanço e considere quem te cobra, por que te cobra e no que está te cobrando. Sim, é verdade. E isso também, a cobrança, muitas vezes, nos faz crescer, né? Extrai o nosso melhor, nos amadurece, nos faz crescer. E eu entendo também, e isso eu vivi na minha vida, que a minha fé em Jesus me fez melhor lidar com essas cobranças. E, pastora Paty, eu queria saber da senhora, como que foi isso na sua vida? Como que a sua fé, a sua vida com Deus, te ajudou a lidar com essas cobranças? Como que foi isso? Bom, primeiro, assim, tem aquela cobrança interna, né? De você se comparar com as outras pessoas. Tipo, as pessoas da minha idade, por exemplo, estão casadas, têm filhos, viajaram, têm carro. E é você entender que cada pessoa tem o tempo certo. E talvez a gente coloque uma prioridade na frente da outra. Mas com Deus é muito mais fácil de você encaixar. Porque a gente tem um momento de oração. Tem aquilo também de tipo, Deus, qual que é o meu propósito? Talvez o meu chamado seja realmente ministerial, estar num altar e não ser uma empresária. Então tem essa diferença. E é sempre tentar buscar de Deus. Claro que tem aqueles dias que, meu Deus do céu, você quer sair correndo, não quer levantar da cama. Mas graças a Deus a gente tem o Espírito Santo e ele vem e traz a palavra e fala, olha, eu tenho o melhor pra você, guarda teu coração, confia no que eu tenho pra você. Então, assim, tem dias que são difíceis, mas é como se a gente começasse de manhã numa montanha-russa, caísse, subisse. E quando a gente deita e vai dormir, pelo menos eu falo, Deus, eu venci mais um dia, sabe? A cobrança que eu comecei de manhã, que parecia um bicho de 7 cabeças, hoje já é bem pequeno, porque eu sei quem escreve os meus dias. E o mundo quer que a gente seja, nossa, como que fala? Influencer no Instagram, não sei o que, você precisa ter aquilo tudo. Sim. Só que quando Jesus voltar, o que eu vou ter, né? Então, o que eu tenho de mais importante realmente é o Espírito Santo e a convicção de quem eu sou dele. E aí, não é que eu não tenho cobranças, mas as cobranças ficam menores. E é aquilo também, quando o Davi lá venceu a ovelha, cara, o leão, ai meu Deus, corta. Davi venceu o leão, o urso. É uma vitória de cada vez. Então, cara, eu tive essa cobrança, eu consegui vencer, eu consegui entregar, seja um trabalho na faculdade, seja alguma coisa que meus pais me cobraram dentro da empresa. Então, legal, hoje eu entreguei isso. E amanhã, o que eu tenho? Então, a gente tem que ter o costume de dormir e entregar para o Senhor. Deus, amanhã eu tenho isso, isso, isso de fazer. 5 coisas. Se eu conseguir fazer uma, glória a Deus por isso. Sim. Então, eu vou levando mais ou menos assim. É verdade, né? A gente acaba gerando essa cobrança dentro de nós, porque no mundo que a gente vive, tudo é muito rápido, a internet tá aí a 1000 por hora, e a gente acaba se comparando, né? E eu já caí nesse nível de comparação também, de querer ser milionário aos 20, eu vejo a galera no Instagram vivendo um monte de coisa, e falo, por que eu não tô vivendo? E eu sirvo a Deus e tal, e a gente começa a se cobrar. Pô, eu tô ali caminhando com o Senhor, tô tendo vida de renúncia e não tô vivendo. Só que a gente entender que muitas vezes não é o que o Senhor quer pra nós naquele momento, né? E a gente acaba se comparando, se cobrando. E uma das coisas que eu aprendi a lidar comigo mesmo, também nessas cobranças, muitas vezes me colocar como um liderado meu. Então, eu sempre fui muito, muito rude comigo, sabe? Então, me cobrava e falava, não, você não vai conseguir, você é um lixo e tal, tudo isso. E aí comecei a perceber que quando alguém chegava em mim para apresentar alguma situação de cobrança, enfim, aquilo que estava sentindo ou passando, eu não falava desse jeito com a pessoa. Se alguém vir pedir aconselhamento, eu vou, não, calma, é o seu tempo e tudo mais. Só que comigo era diferente. E aí eu comecei a me tratar dessa forma de, peraí, deixa eu entender o tempo de Deus, deixa eu entender o meu tempo de caminhada, o meu processo nisso. E isso foi mais claro para mim. E, Bispa, eu queria saber da senhora se a senhora tem alguma experiência de também se entender, ou então uma experiência de oração, algo que te ajudou a clarear os pensamentos, assim, de entender melhor esses processos, esses tempos. Eu acho que vocês colocaram um fator assim que é crucial, que é o lance da comparação. A gente vive numa era de se comparar. As redes sociais estão aí para a gente se comparar, né? Para a gente olhar, para a gente ver
o que o outro está fazendo, e você tem que fazer com que isso se torne algo saudável. É possível você deixar de se comparar? A gente sempre vai ter comparações, sempre vai ter referência. A pergunta que você tem que se fazer é: essa referência aqui me faz aprender, eu estou aprendendo algo. Se isso não está me ensinando, então eu tenho que sair desse campo de comparação, bloquear, tirar e cortar mesmo. Eu estava assistindo um bate-papo de líderes, né, de jovens. Então, um presidente da Mocidade da Quadrangular, o outro da Batista, o outro de uma igreja e tal. E aí ele falou: cara, eu parei de seguir todos os líderes de jovens. Aí os caras: pô, você não segue a gente, né? Aí ele falou: não sigo vocês. Mas por quê? Ele falou: porque, cara, eu ia pro meu culto, eu ia pro meu momento lá e, cara, tinha 10 salvações, eu ficava feliz, 10 vidas aceitaram a Jesus, que da hora, né? A igreja hoje tava cheia. Aí eu chegava na minha casa e eu olhava pra vocês e via que vocês tinham acabado de fazer uma conferência, vocês tinham lotado um ginásio, no evento de vocês tinha tido 100 batismos e no meu tinha... E aí eu ficava triste com os meus resultados. Só que aí eu fui vendo que, na verdade, isso estava me roubando, porque eu estava me comparando àquilo que é a sua missão, aquilo que é o seu propósito. A comparação nos tira do propósito. E muitas vezes é aí que Satanás nos pega. Ele não precisa nos fazer desviar. Ele pode manter a gente dentro do nosso núcleo cristão, mas fazer com que a gente se afaste daquilo que é o propósito de Deus. Um cristão sem propósito, ele perde a utilidade, vamos dizer assim. Uma das coisas, trazendo mais para o lado pessoal, que sempre me ajudou foi ter pessoas cristãos mais maduros que eu para me aconselhar, para me puxar a orelha, para me exortar, falar: Camila, para, mano, que neura é essa? Se liga, respira. Baixa a bola, respira, calma. Não é assim. Bebe água, vai dormir. Fala: para, olha pra você e tal. Porque às vezes, de fato, quando a gente se compara, é sempre insuficiente o que fizemos. Então, esse lance da satisfação se perde. Sim. E a nossa satisfação principal precisa ser Jesus Cristo. Ele é o suficiente. Só que na comparação, a gente aumenta o nível, a carga de pressão e de cobrança e nunca se satisfaz. Então, um dia como hoje aqui, uma conversa como essa, para nós tem que ser o suficiente, porque estamos aqui conversando, tratando daquilo que é o nosso propósito, e, cara, que legal, porque a presença de Deus está aqui. Então, eu posso ter tido um dia inteiro de trabalho, e isso me satisfaz, porque eu estava no lugar certo, na posição certa. Agora, se eu começar a entrar nas redes sociais e ver que tinha gente na praia, com água de coco, ganhando dinheiro e lendo livro, lendo a Bíblia, eu já vou falar: pô, a pessoa tá muito melhor Exato. Que eu, né? Então, o cuidado que tem que se ter é exatamente somos seres incomparáveis e sempre tem alguém para puxar o teu pé, para pôr teu pé no chão. Sempre tem alguém para falar: menos, vai... volta pra terra, volta pra casinha. Sim. Então, todas as vezes que eu fui me perder nisso, eu tinha sempre alguém que me aconselhava, que me conversava, e que às vezes até vinha com pressão, mas era uma pressão que me fazia respirar e me fazia entender quem de fato eu sou, né? E por que estou vivendo nisso. Então, de forma pessoal, é uma dica que eu dou: tenha sempre alguém que puxa o teu pé, sempre puxa a tua orelha, né? Tem uma comunidade, né? Uma galera que a gente caminha, porque estando sozinho a gente... Por isso que Jesus, quando ele veio, ele não nos deixou sermos cristãos individuais, que é uma tendência também dos dias de hoje. Sim. Eu sou cristão, mas eu não preciso frequentar uma comunidade, eu não preciso estar numa igreja. Cara, super te respeito, mas se tem algo que nos torna saudáveis emocionalmente, espiritualmente e no comportamento, é ter gente do nosso lado. É ter cristãos mais novos que vocês falam: putz, o cara olha pra mim e me vê como referência, deixa eu mudar Dá um gás. Né? É ter gente mais velha que você fala: pô, a caminhada do cara, Sim. Né? Olha a caminhada dessa pessoa, e aí você vai tendo esses parâmetros. Eu olho, não me comparo, mas aprendo e assim evoluo. Absorve, né? Também.
É isso. E você, pastora Paty, você tem alguma experiência na sua vida mesmo, na sua caminhada, de como as coisas clarearam, e você começar a entender essas cobranças, tanto externas, também de dentro de você? Tem alguma experiência para compartilhar? Olha, eu era muito perfeccionista. Tinha que sair muito perfeito, tudo. E eu queria fazer do meu jeito. E aquilo me deixava muito cansada e estressada. Então, eu acabei vendo muitas pessoas se afastarem de mim, tanto na igreja quanto mais no profissional. E um dia eu parei e falei, gente, por exemplo, se eu fizer uma planilha, resumidamente... A Paty é a menina das planilhas. Nossa, gente. tá eu amo aprendendo. planilha, amo planilha. E se eu Eu não. Aí eu tenho gente que faz planilha, que gosta de planilha. E se eu fizer uma, tipo assim, bem elaborada, vai ter o mesmo resultado. Então, eu comecei a cortar alguns, não precisar levar à perfeição, mas que fosse prático e resumido e entregar aquilo. E depois eu fui refletindo na minha vida. Cara, eu não preciso ter, talvez, as melhores roupas, os melhores amigos, as melhores coisas. Eu acho que o suficiente não é material, né? E quando a gente começa a se cobrar menos, a gente começa a se comparar menos. E quando vem uma cobrança, é aquilo que a Bispa iniciou falando. De quem que veio, como que veio, por que que veio. E a gente separa em caixas. Ai, foi o meu chefe, é prioridade, então eu vou fazer. Cara, foi do meu líder, então espera, Deus, será que realmente eu tô errando? Então isso daqui vamos ajustar. Ah, veio de uma pessoa que, me conheceu ontem. Ah, querido, nem vou levar em consideração. Então eu acho que é ajustar as caixinhas mesmo. Analisar, né? Parar, que a gente fica tão pressionado às vezes que a gente não consegue pensar, né? Então é sentar, analisar, entender todas as coisas, as pressões externas, as pressões internas também. Acho que isso realmente clareia, né? São práticas que nos levam a entender as coisas melhores. Agora eu vou te pegar de jeito, porque esse ano aqui você ficou noivo. Me Eita. conte como é que foi essa pressão. E aí? Bispa, mas o que a senhora quer saber exatamente? Se você ficou noivo pela pressão da sociedade, pela pressão da noiva, da mulher... Não, nem foi ou, por aí. Porque às vezes tem gente que fala assim, né? Não, deixa eu pedir logo em casamento, né? Ou de repente a sociedade... Tô com medo de perder. Não, na verdade... Me conte, da onde surgiu essa ideia? Porque casar é pressão ou não? Olha, muita gente põe pressão. Essa é a verdade. Porque a gente começou a namorar, quando vocês vão noivar, quando vocês vão casar, quando vocês vão... Aí casa e quando vai ter Quando filho, vai ter né? filho. Aí tá aqui eu com um filho de 1 ano e 8 meses, já grávida da próxima, né? Então, é sempre uma pressão, né? Mas o nosso noivado não foi uma pressão, a gente não costuma fazer nada por pressão. A gente sempre é muito racional nas nossas decisões e também sempre pede direcionamento de Deus. Então, a gente tá junto aí, caminhando para 4 anos já. Então, não foi nada desesperado. E, inclusive, a gente começou a namorar no acampamento de 2020, Bispa. Acredita? Foi lá que a gente começou a namorar. No próximo acampa completa 4 anos. Então, foi a nossa caminhada e a gente foi sentindo, não, tá chegando um momento. A gente já começou a entender que seria o próximo nível. Porque, por mais que algumas cobranças venham, algumas pressões, a gente vai entendendo que é o momento de subir de nível, né, na nossa vida. Seja no ministério, seja no relacionamento, no trabalho. A gente sente essa necessidade de ir um pouco mais, ir um pouco além. E eu acho que a pressão não, essas cobranças da nossa vida são importantes para isso também, porque nos leva a ir além, nos faz ultrapassar o limite, né? Então, uma vez eu aprendi que o nosso limite é até aqui, quando a gente é pressionado ou cobrado, a gente vai até aqui, agora o limite é esse, e assim por diante. Então, nós vamos além daquilo que é a nossa capacidade. Só que o nosso noivado foi bem pensado, assim. Na verdade, foi uma surpresa que eu fiz pra ela. Bolei toda uma viagem, todo um cenário. E foi lindo, assim. E agora também a gente tá caminhando pro processo, né, do nosso casamento. Então, não foi uma pressão da parte dela. Mas eu sempre brincava com ela. Falava, olha, eu vou te pedir em casamento no acampamento. E ela morria de vergonha. Ela morre de vergonha de ser pedida em público, né? E aí eu brincava com ela e tal, só que foi um processo assim que eu fui entendendo todas as coisas, por mais que tinha pressão, às vezes dos amigos, de conhecidos, eu falei, não, vai ser no nosso tempo e tá tudo bem. E tá tudo bem, então foi bem tranquilo nesse sentido, graças a Deus. Esse que é o ponto, né? Você entender o nível que você está e começar a perceber se não é hora de mudar, né? De mudar um pouco esse status. Isso em todas as áreas, né?
É você ir entendendo a fase que você está vivendo. Porque imagina, se não fôssemos pressionados, pode ser que a gente fosse, então, seres primitivos até o dia de hoje. Se né? a uva não fosse pressionada, não teria o vinho. E outra, se não tem também esse pouco de pressão, a gente se acomoda, deita, dorme. Né? Tem muita gente que, pô, tô trabalhando e foi uma loucura. Por quê? Porque eu tenho boleto para pagar. Quer dizer, isso é uma cobrança que eu tenho. Exato. Tem gente que, eu falo, né? Tem gente que às vezes vem, não tá trabalhando, não tá namorando, não tá fazendo nada. Eu falo, velho, você precisa arrumar conta para pagar, você precisa arrumar gente para... Porque senão você deita e dorme, acorda e tá tudo bem, paz e amor e tal. E quando, na verdade, a gente pode entregar mais, né? Sim. Então, eu acho que você fazer esse exercício de mudar um pouco a sua visão referente a essa pressão, a essa cobrança, entender que, na verdade, é natural do ser humano. E né? o pensamento muda, né? Agora eu tô noivo, então... Eu vou casar, então eu tenho que trampar, eu tenho que ir atrás, acordar cedo. A correria mudou. Porque corre. Agora, se você não tem essa cobrança, se você não tem um objetivo também, você se acomoda e fica ali e já era. Mas quando você entende que você passou o nível, aí você vai correr. Isso em todas as áreas. Né? É isso. A palavra fala no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. De repente, se você está nos assistindo aí, não consegue entender essa leveza que estamos falando, a palavra fala então para que a gente lance sobre Ele, sobre Deus, sobre o Senhor, a nossa ansiedade. Ansiedade é aquilo que vem para te pressionar no presente sobre aquilo que é futuro. Então, se você está nesse momento, principalmente agora que está acabando o ano, se bem que você pode estar escutando esse podcast no começo do ano, né? No meio do ano. Mas a parada é, independente do momento que você está vivendo, se esse é o seu status hoje, de estar preocupado, de estar se sentindo pressionado, de estar se sentindo cobrado, lance sobre ele a sua ansiedade. O texto termina dizendo, porque ele tem cuidado de vós. Deus é pai, né? Eu tenho agora os meus 2 filhos, e se tem algo que eu quero ver é eles crescendo e se desenvolvendo. Não quero que o Isaac só fique deitado no berço, dormindo, descansando. Não, eu quero ver ele pulando, eu quero ver ele aprontando, eu quero ver ele correndo, eu quero ver ele falando. É cansativo, é exaustivo, mas mostra que ele está se desenvolvendo, mostra que ele está crescendo. Então, esse cuidado que a gente acaba tendo, porque quando corre, cai, tropeça, chora, machuca, mas tudo bem, levante-se, é sobre isso, a vida é esse risco, né? Então, levante-se e vai de novo. Deus é assim com a gente também, ele não quer ver a gente confortável, ele quer ver a gente se desenvolvendo, crescei-vos e multiplicai-vos, foi desde o começo assim. Então, a parada é, se você não está aguentando, se você está com uma carga que você acha que não vai aguentar, lance sobre Deus, lance sobre Ele, porque você vai receber o toque do cuidado, do amor de Deus. Galera, essa foi a nossa conversa. Não se esqueça, a cobrança e a pressão não é para sua destruição, mas é para o seu crescimento, né, pastora Paty? Isso mesmo, e é aquilo, vai extrair o seu melhor. A gente já tem o melhor aqui dentro. E a pressão, e quando a gente for fazendo a cada dia, a gente descobre que pode ser melhor com leveza. Boa, é isso aí, meus amigos. É isso aí, obrigado, bispa, eu pastora, que agradeço o convite. pela presença de vocês aqui no nosso podcast. E se você está assistindo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que precisam ouvir essa mensagem, viu? Não se esqueça, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e até a próxima semana. Tchau, tchau!